Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Felipe Scrama, sou graduando do curso de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente ao uso da inteligência artificial para otimizar a precipitação pluviométrica disponível. E durante essa apresentação, vamos demonstrar como a IA pode transformar o uso eficiente da água de chuva em aplicações práticas. Vou falar um pouquinho do problema atual. O problema atual, existe uma variabilidade na precipitação devido a mudanças climáticas, né? Os desafios na captação, armazenamento e uso eficiente da água de chuva, e a falta de previsões confiáveis e de integração de dados. Aí eu vou tratar por que usar a IA. A IA tem uma alta capacidade de processar grandes volumes de dados meteorológicos e ambientais, soluções customizadas para diferentes regiões e necessidades, e projeções precisas e em tempo real. O que é uma inteligência artificial? É um ramo da ciência da computação que desenvolve sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Esses sistemas são programados para aprender, raciocinar, tomar decisões, resolver problemas com base em dados e experiências anteriores. Aqui que está o gatilho da questão. A IA tem a capacidade de aprendizado. E como funciona esse aprendizado? O aprendizado de uma inteligência artificial funciona por meio da análise de grandes volumes de dados e do ajuste de seus algoritmos para identificar padrões e tomar decisões com base nelas. Esse processo é conhecido como aprendizado de máquina, o que é uma grande vantagem. Por ela processar um grande volume de dados e conhecer isso, a amostra sendo grande, o resultado é mais preciso, como na estatística, dando resultados melhores. Vou falar um pouquinho sobre principais aplicações, né? Aqui temos um modelo climático avançado, onde a IA, com redes neurais e aprendizado profundo, analisam dados históricos e atuais para prever padrões de chuva com alta precisão. Sensores, dispositivos conectados que coletam dados em tempo real de temperatura, umidade e pressão, que a IA processa para prever a distribuição da chuva localmente, né? Previsões climáticas, né? O uso de dados históricos e sensoramento remoto para prever chuvas, né? Sistema de irrigação inteligente, né? A IA pode ajustar automaticamente irrigação com base nos níveis de chuva previsto, reduzindo o desperdício de água. Planejamento de reservatórios, né? Algoritmos otimizam o armazenamento da água da chuva, priorizando o uso estratégico, como a irrigação, abastecimento, uso urbano e controle de cheias, né? Identificações de locais ideais. Usando o geoprocessamento, a IA pode identificar através de áreas mais adequadas para a captação e armazenamento de água. O dimensionamento de sistemas, né? Ferramentas baseadas ajudam a calcular o tamanho ideal da cisterna e o reservatório, considerando a precipitação histórica e a demanda hídrica. A escolha da cultura, né? A IA vai auxiliar agricultores a escolher a melhor cultura que se adapta àquela disponibilidade de água, assim maximizando a eficiência hídrica, né? Ela vai prever secas, né? Alertas baseados em IA permite que agricultores ajustem práticas agrícolas com antecedência. Ela também pode servir no cunho de políticas públicas, né? Onde governos usam modelos preditivos para planejar o uso de recursos hídricos durante períodos de chuvas irregulares, né? E a gestão integrada de bacias. A facilidade do gerenciamento coletivo de recursos hídricos em regiões que compartilham um mesmo ecossistema. A IA permite isso pelo seu grande processamento de dados. Alguns benefícios da otimização, né? A previsão, precipitação detalhada e localizada, graças à sua resposta rápida. Eficiência, uso estratégico de recursos hídricos. Sustentabilidade, redução do desperdício e maior resiliência com o clima, né? E devido a ser um computador, ela dá um resultado rápido para uma tomada de decisão rápida. Isso é a grande vantagem da IA. Aqui eu trago algumas ferramentas de IA que hoje são utilizadas nesse sistema de hidrologia e recursos hídricos, né? Temos o Clima Engine, uma ferramenta que é baseada em IA para monitorar variáveis climáticas em tempo real e prever condições futuras. E também temos o CropX,
um sistema integrado de sensores e IA que monitora a umidade do solo e otimizam o uso da água para a irrigação. Aqui temos alguns exemplos reais onde a IA foi usada, né? Como na agricultura de precisão na Índia, né? A IBM implementou tecnologias de agricultura de precisão na Índia, combinando inteligência artificial, internet das coisas e o Big Data, para ajudar agricultores a gerenciar recursos e aumentar a produtividade agrícola. A Índia é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e enfrenta problemas como dependência significativa da água da chuva para irrigação, desafios na alocação eficiente de recursos hídricos, impactos adversos da mudança climática, como secas e chuvas irregulares. A Índia é composta em sua maioria por pequenos agricultores e, vendo isso, a IBM introduziu tecnologias baseadas em IA para apoiar os agricultores, por meio das seguintes iniciativas: previsões climáticas personalizadas, forneceu previsões hiperlocais, ou seja, informações meteorológicas detalhadas e específicas para pequenos agricultores. Isso ajudou os agricultores a planejar melhor o plantio, irrigação e colheita, evitando perdas causadas por condições adversas. E principalmente no ramo da gestão hídrica, onde a IA foi usada para analisar dados meteorológicos e o uso do solo, fornecendo recomendações sobre a quantidade ideal de água necessária para a irrigação. Essa abordagem permitiu uma economia significativa de água, um recurso escasso em muitas regiões agrícolas da Índia. Outro exemplo que eu trago é a captação de água no Quênia, onde a IA foi utilizada para identificar os locais ideais para cisternas. No Quênia, a escassez de água é um problema crítico, e a inteligência artificial tem sido usada para identificar locais ideais para a instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva, ajudando comunidades a acessar a água de forma mais eficiente e sustentável. A IA processa grande volume de dados, incluindo imagens de satélite, topografia, mapas e informações sobre o uso do solo. Essa análise ajuda a determinar os pontos onde a captação de água seria mais eficiente, formando assim modelos de previsões hidrológicas, onde algoritmos são utilizados para prever padrões de chuva e calcular a quantidade de água que poderia ser coletada em diferentes locais, considerando fatores como declividade do terreno para identificar áreas com menor risco de erosão, acessibilidade próxima a comunidades que utilizariam as cisternas, condições climáticas, onde seriam áreas com maior probabilidade de concentrações de chuvas, a necessidade local, né? Regiões mais vulneráveis e com menor acesso à fonte de água. E aqui eu trago alguns resultados, né? Com o aumento da água, comunidades vulneráveis agora têm acesso à fonte de água confiável, mesmo em períodos de estiagem. E a sustentabilidade hídrica, né? A captação de água da chuva reduziu a dependência de rios e aquíferos. Alguns desafios e umas soluções sobre a inteligência artificial, né? Os desafios são a acessibilidade a tecnologias em áreas remotas, né? Como nos exemplos anteriores, foram financiados por empresas privadas, né? Por ser uma tecnologia cara ainda, né? Então, precisamos dessas iniciativas. Necessidade de dados de alta qualidade, resistência à adoção de novas tecnologias. E algumas soluções são investimento em infraestrutura de dados e sensores, capacitação de usuários, políticas públicas de incentivo ao uso do IA. E agora eu vou dar um exemplo aqui sobre a implementação de uma IA. Pode ser uma pequena área, numa grande área, mas é um exemplo mais geral, porque a IA ainda é um recurso caro, então depende de um conhecimento muito grande da tecnologia para seu investimento. Onde precisaria de levantamento de dados, né? Instalar sensores meteorológicos e reunir dados históricos. Então você precisa coletar muitos dados da região para ter uma eficiência grande da utilização da IA nessa região. A escolha de ferramentas, né? Identificar uma plataforma de IA adequada, como exemplo as anteriores citadas, né? E um monitoramento contínuo, ajustando o sistema com base em resultados objetivos. Esse é o grande sacada da IA, onde ela vai aprendendo conforme o que vai acontecendo e você vai ajustando ela para cada vez ela ser mais precisa. E para concluir, deixo essa frase: a água é um recurso vital e a inteligência artificial nos dá as ferramentas para usá-la de forma inteligente e sustentável. É hora de agirmos. Agradeço a todos, meu muito obrigado.